Saudação de paz, queridos, mais uma vez Pastor Bruno, privilégio muito grande estar aqui com você, encerrando o vídeo 4, falando sobre o tema: existe cargo eclesiásticos para mulheres? Cargo eclesiástico, para quem não sabe, é apóstola, bispa, pastora, evangelista, presbítera. Existem esses cargos na Bíblia, né? O que a Bíblia diz, né? E nós estamos aqui não para desmoralizar as mulheres, tá ok? Quero deixar isso claro, porque nós não somos machistas, mas nós somente queremos estar à luz da Bíblia. O que a Bíblia diz? Então, à luz da Bíblia, nós vamos descobrir se essas funções são funções existentes na Bíblia, se Deus aprovaria essas funções. O que é mais importante para você? Agradar a Deus, seguir a sua palavra ou ir pelo que os homens acham ou devem fazer, né? Então a gente tem que ter um certo cuidado, porque muitos estão caindo na heresia de muitos homens aí que infelizmente perderam a noção do perigo do que estão fazendo. Eu queria estar falando com vocês em Efésios capítulo de número 4, versos de número 11, algo muito importante que está registrado lá, eu quero ler com você. Vamos lá. E ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e doutores. A Bíblia não está sinalizando, né? Eu já procurei, já estudei a Bíblia, né? De Gênesis, Apocalipse, a gente não vê nenhuma referência de Deus nomeando mulheres para estar de frente para uma igreja. Fizeram essa pergunta para mim: pastor, mulheres podem ficar de frente para uma igreja, né? A resposta é não. Por quê? Porque o sacerdócio e a responsabilidade de apacentar foi dado aos homens, tá certo? Só que não é todos os homens, tem essa questão também, porque assim, amados, existe a questão do chamado, Deus chama, né? O chamado Deus chamar, igual ele fez ali com Moisés, né? Deus chamou Moisés, né, para a responsabilidade, ele assumiu a responsabilidade e foi avante, né? Tem que haver chamado. Se não houver chamado, não adianta, tá certo? As pessoas podem se intitular, podem se dizer ser pastores e não ter ovelhas, ou ser pastores e não estão congregando em lugar nenhum. Isso aí é tudo, na verdade, se coloca tudo a perder. Por quê? Porque a função pastoral é uma função que tem que ser exercida na prática, ok? Você tem que apacentar, você tem que cuidar, você tem que alimentar, você tem que orientar e por aí vai. Essa é a função do sacerdote. Você tem que interceder. Essa é a função do homem. O homem, ele tem que assumir a sua responsabilidade. Mas reconheço que nos dias atuais muitos homens estão correndo da responsabilidade. Muitos homens estão abandonando o ministério, muitos homens estão indo para a seita, muitos homens estão aí se deixando levar pelo seu próprio entendimento, muitos homens estão com a mente cauterizada, muitos homens estão envergonhando o ministério do Senhor Jesus. Mas isso não quer dizer que Deus, por causa disso, vai chamar mulheres para estar de frente para a igreja. Não, muito pelo contrário. Se aconteceu alguma coisa num determinado ministério, o marido desviou, né, deve-se fazer um concílio entre a igreja, né, em oração, em busca, em jejum, para que Deus mostre quem dentre os varões, quem dentre os homens tenha boa reputação, seja irrepreensível, seja marido de uma só mulher, que seja um homem de Deus, que seja cheio do Espírito Santo, que possa guiar a igreja. E tem que ser homem, Infelizmente, o que nós vemos por aí é que muitas das vezes a mulher, por ser esposa do marido que desviou, assumindo o ministério. Está errado. Está totalmente errado esse pensamento, até porque Deus nunca colocou mulher para a responsabilidade de apacentar, cuidar e de orar, interceder por essas ovelhas. Então, o que eu queria estar passando para os irmãos também é que me fizeram tantas perguntas
que eu tive que resumir, né? As perguntas mais sérias eu tive que resumir, pegar as mais sérias. Houve muitas outras perguntas, mas eu aqui resumi. A função eclesiástica, ela existe para mulheres? Não. Nós acabamos de ler aqui que não existe. Inclusive, Jesus escolheu 12 discípulos, homens. Jesus não chamou mulheres. Jesus, é claro que dentre a multidão existiam mulheres, né? Existiam crianças. No ministério de Jesus existiam muitas pessoas. Só que para ensinar, para preparar aqueles que iriam dar continuidade à sua igreja, que Jesus não ia ficar para sempre na terra, Jesus preparou 12 homens, 12 discípulos e os enviou. Na sua ascensão ele os enviou. Os enviados são chamados apóstolos. Apóstolos significa enviados. Então nós vemos que o Senhor Jesus, ele sinalizou isso e os seus apóstolos deram continuidade a isso. Você não vê Pedro ordenando mulheres, você não vê, né, ali Paulo ordenando mulheres, não, muito pelo contrário. Nenhum dos apóstolos consagrou mulheres para o ministério de pastoral dentro da igreja. Então isso é uma coisa que a gente tem que ter uma observação, amém? Amém, queridos. E nós queremos também falar que nem todos, tá? Nem todos são chamados para tais funções eclesiásticas. Eu não estou falando aqui só de mulheres, estou falando de homens. Nem todos também são chamados, não é porque o cara é homem que ele é chamado para estar de frente para a igreja, não, tá certo? Deus é quem escolhe, Deus é quem chama, né? Vamos ler lá em 1 Coríntios 12, versículo 29, né? 1 Coríntios 12, versículo de número 29. Glórias ao nome do Senhor. 12, 29. Cadê? Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Então, nem todos são chamados, nem todos são escolhidos para esse chamado. Então, irmãos, nós temos que também observar isso. Da mesma forma que as mulheres, né, não podem ter posição, né, na grande hierarquia da igreja, ou seja, hierarquia de frente de batalha, essa é a hierarquia que a mulher não pode entrar. Eu estou aqui falando que a Bíblia não sinaliza mulheres de frente para uma igreja. Então eu estou respondendo aqui uma das perguntas. A mulher, ela pode dirigir uma igreja? Ela pode ficar de frente para uma igreja? Não, tá certo? Ela não pode, não deve. Se está, ela tem que entregar para algum homem, para alguém que realmente tem um chamado, que para alguém que possa. Agora, ela pode auxiliar? Pode, ela pode auxiliar, mas estar de frente nunca. Ela pode auxiliar esse pastor, ela pode auxiliar esse presbítero, se o marido dela for presbítero, se o marido for evangelista, se o marido for apóstolo, se o marido for um bispo, ela pode auxiliar sim, ela pode auxilia numa oração, né? Em nome de Jesus, auxilia orientando as mulheres, ajudando, né? E isso é o papel de auxiliadora. Porque eu comecei os vídeos do canal falando sobre casamento? Porque da mesma forma que é o casamento dentro de quatro paredes, assim é na igreja também. Você vai dar continuidade ao que você vive em casa dentro da igreja. Então você é disjuntora do seu marido, né? Você auxilia o seu marido, ajuda o seu marido em tudo. Na igreja é a mesma coisa. Você vai auxiliá-lo, você vai ajudá-lo. Ele não vai ficar com toda a responsabilidade. Ele fica de frente para a batalha. Qualquer probleminha é um pastor, mas você fica ali, ó, do lado dele ali,
entendeu? Dando um apoio moral, né? Se caso alguém entristecer, você vai chegar ali, você vai dar uma palavra de ânimo, né? E essa é a função da mulher, essa responsabilidade está do lado dele, tá certo? É por isso que eu já até respondo uma outra pergunta, que foi uma das maiores perguntas que já me fizeram. Fizeram muitas perguntas iguais a essa. Pastor, a mulher pode estar em outra igreja e o marido em outra? Irmão, se o casal é evangélico, tá certo? O homem é crente em Cristo Jesus, ele pode ser obreiro, ele pode não ser obreiro, ele pode ser um bispo, um pastor, evangelista, né? Ele pode ser o que for. Tá certo? Mas se ele está indo para a igreja, a Bíblia sinaliza que ela tem que ir atrás dele. Eu já li aqui 1 Coríntios 7, versículo 10. Para quem não pegou o vídeo 3, eu dei essa resposta lá. Está bem claro, vou até ler aqui de novo, para que fique claríssimo e não haja nenhum tipo de dúvida, né? Sobre essa questão. Olha o que Paulo diz à igreja de Corinto: todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Paulo estava enfrentando este problema na igreja de Corinto. O maior problema, um dos maiores problemas na igreja de Corinto eram as mulheres. As mulheres estavam agindo de forma imprudente, as mulheres estavam agindo conforme o seu querer, suas próprias vontades. Então Paulo escreve à igreja de Corinto orientando as mulheres a se portarem como mulheres de Deus de verdade, né? Aquelas que não se apartam do marido, aquelas que estão do lado dele, amém? Isso é o certo. Eu já até falei aqui até de uma outra pergunta que perguntaram para mim: pastor, e se no caso aí, né, o marido está na igreja, mas a igreja não é de Deus, a igreja é cheia de problema, a igreja o pastor é só Jesus na causa, e nesse caso aí eu sou obrigado a seguir o meu marido? Sim, você tem que ir atrás dele, mas aí o que você faz? Propõe de oração, jejum, que Deus vai convencer ele. Não é por causa disso que você vai usar de pretexto para ficar longe dele. Está errado, você tem que estar do lado do seu marido. Se você realmente é uma mulher de Deus, você tem que compreender o seu chamado diante de Deus. E o seu chamado diante de Deus, se você casou, agora você está presa ao casamento. Você está, né, entrelaçada no casamento. Aqui, você está, a aliança ela não tem nenhum tipo, né, de rachadura. A aliança ela é unida, assim é o casamento. Casamento é uma junção, tem que andar junto. A Bíblia diz que os dois serão uma só carne. Como é que vai ser uma só carne, um estando num canto, outro no outro? Já falei sobre isso aqui. Então, irmãos, isso é muito importante, nós temos esse cuidado, tá ok? Já falei aqui que a Bíblia nos ensina que é melhor sermos dois do que um, porque se um cai, o outro levanta, tá certo? Então a mulher ela é auxiliadora, ela é disjuntora, né? Da mesma forma, se a mulher cair, mas o homem está ali, entendeu? Mas para o homem estar ali, ela tem que estar do lado dela, é diferente, tá entendendo? Essa que é a questão. Essa que é a questão. Por que Eva caiu? Porque o primeiro pecado entrou no mundo, entrou na vida de Adão e Eva. Por que entrou? Porque a mulher estava distante do homem. Porque se você analisar o texto, vai ver que ela não estava perto de Adão. A Bíblia diz que ela foi enganada, por ela estar longe de Adão, ela foi enganada pelo diabo, né? E o diabo conseguiu convencê-la a levar ainda o fruto para o seu marido. Ela levou o fruto para o seu marido, e o seu marido, na confiança, comeu o fruto, né? E sem saber que aquele fruto era o fruto proibido. Então, irmãos, é isso. Deus chamou os homens. Mulheres, não assuma posicionamento, não assuma responsabilidade ao qual o Senhor não chamou. Ah, mas Deus usou
Não coloca Deus onde Deus não está. Deus usou uma profeta, Deus usou um profeta para confirmar a unção sobre a minha vida, né? Existe pastor assim, existe apóstolo assim, existe evangelista mulher assim, existe presbítero assim. Aí eu digo para você, Deus é Deus de confusão, meus irmãos. Deus é Deus de confusão. Deus vai falar uma coisa na palavra dele, né? Temos aqui muitas evidências. Eu já perdi a noção de quantos versículos bíblicos, quantas referências bíblicas nós citamos aqui, provando, ainda vou provar mais, provando que não existe cargo eclesiástico feminino. Em meio a todas essas evidências, você ainda vai duvidar? Você vai acreditar em alguém que falou em língua dos anjos para você, que Deus confirmou a unção? Eu vou dizer para você, o diabo, você não se esqueça de uma coisa, que o diabo, ele é anjo de luz, ele é anjo decaído, ele já foi anjo de luz, ele é um anjo que ainda fala a língua dos anjos, e ele engana muito crente por aí, sabe como? Com roupa de crente, andar de crente, com Bíblia de crente, tá certo? E fala línguas estranhas, língua dos anjos, e aí quem está sensibilizado, quem está almejando a função eclesiástica, de fácil engano cai, né? E aí vai dizer que foi Deus e não foi Deus, foi o próprio diabo. Sabe por que foi o próprio diabo? Porque o diabo gosta de quem distorce a palavra. Eu quero ler com você, para você ter cuidado em acrescentar ou tirar alguma coisa do livro da lei do Senhor. Eu sempre falo isso em todas as minhas aulas aqui, em todos os nossos estudos, eu costumo falar sobre essa palavra, e isso é fundamental, porque o canal aqui é em foco com Deus. O nosso foco não é no homem, não é doutrina de homem, o nosso foco é Bíblia. E só vai viver Bíblia quem realmente lê e entende. 22 de Apocalipse, capítulo 22 de Apocalipse, é o último capítulo do Apocalipse. Você abre lá, vamos ler em nome de Jesus. E eu queria ler com você versículo de número 18, né? Louvado seja o nome do Senhor. Essa Bíblia aqui tem harpa aí, fica um pouco complicado aqui, mas já achei, em nome de Jesus. Capítulo 22, versículo 18 e 19, diz assim: para quem lê o capítulo 22, versículo 1 em diante, vai entender que quem está falando é Jesus, tá ok? Não é o apóstolo João, não. Então vamos lá, só para dar essa referência para vocês aqui. Diz aqui o versículo 18 e 19: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que são escritas neste livro. Deus tirará o nome da pessoa do livro da vida, Deus tirará a herança, a pessoa passará a não ter mais direito. É possível alguém perder a salvação? É só você tirar ou acrescentar alguma coisa da Bíblia, dizer o que não está. Então, irmãos, em nome de Jesus, evangelho não é moda, porque a moda hoje em dia, ela sempre está renovando, sempre está aprimorando. Bíblia não se aprimora, não se faz melhoramento. Bíblia é perfeita, a Bíblia é atualizada, a Bíblia ela tem resposta para tudo. A Bíblia é o único livro, a única solução para as nossas vidas. Nós não podemos e não temos direito de falar o que não está na Bíblia. Nós não podemos cair em contradição, irmãos. Entrar no céu não é de qualquer maneira, não. Entrar no céu requer muita, mas muita vigilância. Entrar no céu requer comprometimento total com a palavra. Se nós não estivermos comprometidos com a palavra, a gente está perdido.
Pastor, mas eu tenho unção, eu sou mulher de Deus. Amém, irmã, amém, minha irmã. Eu não duvido da unção de Deus sobre a tua vida, na questão de te usar em profecia, em oração, né? Em culto de libertação. Eu não duvido, né? Eu não duvido dos dons espirituais que Deus derramou sobre a tua vida. Cada um tem o seu diferencial. Eu não estou falando aqui que a mulher não tem unção para trabalhar dentro da obra do Senhor. Não estou falando disso aqui, não. Eu estou falando de estar de frente para a batalha. Eu estou falando de estar assumindo a posição de cabeça. A Bíblia não nos dá esse direcionamento para mulheres assumir posição de cabeça na igreja. Tá ok? Porque a posição da mulher é uma só: é auxiliar o homem, é ser disjuntora, é apoiar e não liderar. Então não inverta valores, porque a Bíblia não dá nenhum tipo de direcionamento. A moda pega para muita gente aí, porque muitos hoje aceitam muita coisa dentro das igrejas, muita coisa que a Bíblia condena, muita coisa que a Bíblia condena. E uma delas é o quê? Uma delas é justamente essa: é querer dizer que se Jesus morreu na cruz, o Senhor Jesus morrendo na cruz, Ele deu liberdade a todo mundo. De fato, deu liberdade a todo mundo, mas muita gente usa isso para dizer: não, mas deu autonomia para a mulher também ser ordenada, para a mulher também ser considerada assim como homem. Não, está errado. Jesus libertou o mundo todo. Jesus deu autoridade sobre todo mundo para vencer o mal e o pecado. E isso foi o que o Senhor Jesus deu. Jesus, Ele nos lavou no teu sangue, sangue carnesim. Jesus nos deu esta oportunidade. Só que tem um porém, meu irmão: não coloque palavras aonde não está na Bíblia. Isso é um fato muito importante. Uma outra referência sobre bispo é lá no capítulo 20, versículo 28, que fala lá em Atos, né? 20, 28 de Atos, fala algo muito interessante sobre bispo, né? Fala, lá cita o bispo, né? Versículo 28, que diz assim, ó: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Amém? Então, irmãos, quem resgatou a igreja com o seu próprio sangue? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos resgatou, né? E a Bíblia aqui sinaliza que o Espírito Santo, né, constituiu bispos, né? Pessoas de reputação, pessoas que têm o seu valor, homens. Aqui não está falando mulheres, está falando homens. Então é mais uma evidência, né, para falarmos um pouco sobre isso. Vamos continuar na igreja primitiva, capítulo 2, versículo 42 do mesmo livro de Atos. Vamos aproveitar que estamos aqui em Atos, que aí a gente já fecha logo esse tema na questão de Atos. Já estou encerrando já o nosso estudo hoje, provando. Hoje vamos navegar. Igreja primitiva não cita mulheres de frente para as igrejas, né? 40, louvado seja o nome do Senhor. Abra lá em 42, amém? Diz lá: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Olha só que coisa tremenda. Eles eram unânimes, né? Eles respeitavam os apóstolos e seguiam a doutrina dos apóstolos. Qual é a doutrina dos apóstolos? Era um ensinamento que o Senhor Jesus já havia dado a eles, tá certo? No ministério de Jesus não teve mulheres liderando, mas sim homens de frente, do lado de Jesus, apoiando ele, ajudando, auxiliando e aprendendo a lidar com a igreja. E isso é um fato que nós não podemos ignorar, em nome de Jesus. 1 Pedro 2, 25 também fala sobre bispos lá, para quem quiser dar um pulinho lá e dar uma lidinha. Filipenses 1:1 também fala de bispo, fala de diáconos, né? A importância desses homens de Deus, né? na igreja primitiva. E eu queria agora encerrar com duas passagens bíblicas, que é a chave de ouro, que nós vamos encerrar aqui, dois livros, né? Aos Hebreus capítulo 13, versículo de número 7, aos Hebreus 13, 7, nós vamos estar lendo rapidamente
para nós não tomarmos muito tempo, até porque esse tema aqui é um tema bem extenso, né? Eu estou aqui tentando o máximo possível resumir aqui. Versículo 7 diz aqui: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falam a palavra de Deus, a fé do quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Então, o autor aos Hebreus, ele ensina aos Hebreus que a importância deles se espelharem nos pastores. Tá entendendo? Naqueles que têm vida no altar para ensinar a maneira de se viver. Versículo de número 17, vamos lá. Versículo de número 17 diz assim: obedecei vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque vela por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Quem vai justificar as ovelhas do Senhor no grande dia do Senhor? Porque, vamos lá, para a gente aqui não esquecer de um outro fato que eu falei, se não me engano, acho que foi no primeiro vídeo. Nós somos pastores por título ou nós somos por função? Temos que saber diferenciar isso aí, porque título é somente a um, ao Senhor Jesus. Título é só um, só o Senhor Jesus, ele tem o título, né? Somente o Senhor Jesus tem esse título, mas ninguém tem esse título, tá certo? Então eu queria estar passando isso para vocês. Uma outra questão: o pastor, se ele é pastor hoje, ele é pastor por função e não por título, tá certo? Porque as ovelhas que estão conosco não pertencem a nós, pertencem ao nosso sumo pastor, o Senhor Jesus, tá certo? Nós vamos prestar conta de cada ovelha. A Bíblia não diz que a mulher vai prestar conta de cada ovelha, cada pastora vai prestar conta de cada ovelha, não. A Bíblia diz que os pastores vão dar conta delas. É o pastor que vai justificar cada uma delas. É o pastor que vai apresentá-las ao Senhor, ao verdadeiro dono da obra. É o que a Bíblia diz aqui, né? Apocalipse capítulo de número 2 também. Eu queria estar fazendo algumas citações aqui rapidamente para encerrar, né? Capítulo de número 2 do livro de Apocalipse fala, né, de Jesus. Jesus mandou João escrever 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Engraçado é que dentre as 7 igrejas da Ásia não teve uma que a Bíblia não cite quem está liderando, né? Olha só, a Bíblia diz aqui no capítulo de número 2, né? Diz aqui: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Então, escreve ao anjo. Anjo é pastor, tá certo? A sinalização do nome anjo está se referindo ao líder daquela igreja, ao pastor. E como todos já sabem, quem já estudou angiologia, quem já se aprofundou nisso, sabe que não existe anja, só existe anjo. Anjo não tem sexo feminino, mas sim varão, tá certo? Lá no Velho Testamento os anjos são chamados de anjos também, mas tem certos pontos que ele é conhecido como varão, né? O varão de Deus, varão de guerra. Então entenda que os anjos, né? Existem os anjos celestiais. Quando a Bíblia está sinalizando anjos celestiais, são anjos de Deus. E quando sinaliza aqui em Apocalipse anjo, está sinalizando ao pastor da igreja. Então, Éfeso, no capítulo 2, versículo 1, fala sobre a igreja de Éfeso, né? Depois, né? Ao anjo da igreja que está em Esmirna, capítulo 2, verso 8, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Ao anjo, toda a carta é endereçada ao anjo, tá certo? E não a pastoras.
versículo de número 12, ao anjo que está em Pérgamo, ao pastor que está em Pérgamo, algumas versões já vem até escrito pastor, né? Ao anjo da igreja de Tiatira, né? Direcionado a pastor também, ao anjo da igreja de Sardes, capítulo 3, ao anjo que está na igreja em Filadélfia, versículo 7 do capítulo 3, versículo 14 do capítulo 3, e ao anjo que está em Laodiceia. Então, irmãos, em nome de Jesus, toma cuidado com a heresia. Toma cuidado com a heresia, porque a heresia conduz ao inferno. Nós não podemos se deixar levar pelas heresias. Temos que combatê-la à luz da Bíblia. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa falar ao teu coração. Para encerrar rapidamente, 1 Pedro 2, verso 25. O título dos títulos pertence a Jesus e não a nós. Porque erreis como ovelha desgarrada, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Quem é ele? Jesus Cristo, nosso Senhor, amados. Ele comprou as nossas almas, Ele é quem verteu o seu sangue. Então, atenção, amigos, pastores que eu não conheço, amém? Se você tem algum título, isso também não é motivo para você pisar, para você humilhar, não. Isso é um motivo para você exercer com zelo a sua função, tá certo? Você não foi chamado para pisar, humilhar. É claro que Deus às vezes fala pra gente, né? Bater um pouquinho, né? Usar um pouquinho a vara. Mas é importante você vigiar, porque a sua função não é função de humilhar a mulher também não. Você tem que honrar, amar e respeitar aquela que está do teu lado, que está te ajudando e te auxiliando com zelo. Então entenda que o título de grande pastor e de grande bispo, né, é do Senhor Jesus, porque foi Ele quem nos comprou, foi Ele que verteu o seu sangue por nós. Então, se você achava que você tem título, você está enganado. Pode tirar isso da cabeça, que isso não é de Deus. Mas você tem uma função temporária até o verdadeiro sumo pastor descer para buscar as ovelhas do Senhor. A partir daquele momento deixaremos de ser pastores, iremos até justificar essas almas, mas deixaremos de ser pastores, porque o real pastor voltou para buscar suas ovelhas, ao qual ele comprou com seu sangue precioso de cruz. Então que possamos valorizar isso, que nós não venhamos a invalidar, irmãos. Tem muitas pessoas que têm invalidado o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na vida delas e na vida deles. O orgulho é a pior coisa que tem. É necessário quebrar o orgulho, irmãos. Se Deus, Ele ungisse mulheres, haveria sinalização na Bíblia de que isso seria algo aplausível, algo que o Senhor aprovasse, mas não há nenhum indício, nenhuma sinalização deste fato na Bíblia. Então, eu quero deixar claro que a mulher tem o seu valor. Vocês são importantes, mas exerçam a função de vocês com zelo. Não, se você está em alguma igreja, assumiu alguma igreja, faz uma reunião, nomeia alguém, algum homem, é melhor fazer isso do que vocês serem cobradas por algo que infelizmente Deus não abençoou, que Deus não aprovou, que Deus não designou, tá certo? Cada um fique na vocação ao qual foi chamado. Não queira se chamar e não queira também dizer que Deus chamou, sendo que a Bíblia mesmo, que é a boca de Deus, sinaliza dizendo que Ele não chamou para esta função as mulheres. Então vamos observar a Bíblia. Eu prefiro ficar com a Bíblia do que com pensamento próprio, do que com ideologia própria, do que com distúrbio próprio ou conhecimento de homens afora. Não, eu fico com a Bíblia, porque a Bíblia responde todas as nossas dúvidas e perguntas em nome de Jesus. Então me perguntaram isso, então já respondendo: existe cargo eclesiástico feminino? Não. Existe, a mulher pode
ser cabeça numa igreja? Não, e nem muito menos em casa. É o homem que é o cabeça, tem que respeitar. A mulher pode congregar em outra igreja, um homem e outra? Não, já sinalizei 1 Coríntios 7, versículo de número 10, que a orientação ali é: a mulher não pode se apartar do marido. Se ela não pode se apartar, então ela tem que ficar indo aonde o marido está indo. Enquanto o marido está em outra igreja, ela tem que ir atrás do marido, não tem para onde correr. Tá certo? Mas a igreja não é legal, a igreja não é... Ora, vai junto com ele, mas ora para que Deus convença ele, para que o Espírito Santo fale com ele, e assim ele por conta própria saia e você acompanha ele para outra igreja. Fora isso, não é motivo para você ficar em outro lugar, descumprindo o mandamento de Deus, uma ordenança do Senhor, que diz que ele colocou Eva ao lado de Adão para ser mulher submissa a Adão e que viesse a estar ao lado dele